O que você vai assistir a seguir é uma palestra extraída do Guia Anônima Conference. Esse conteúdo foi desenvolvido para fins educacionais. Não nos responsabilizamos e repudiamos qualquer tipo de subversão desse material para atividades irregulares. Aproveite o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Valeu! Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui hoje agradecendo o convite de participar desse evento, né, remoto. Agradeço a vocês que estão aí me ouvindo em plena emenda de feriado. Obrigada. Mas só que o que vai ficar gravado depois, né? Então, sem problemas para assistir. Mas vamos lá. Vou falar um pouco sobre garantia de autenticidade de conteúdos web, né, usando blockchain. Ficou um título extenso. Mas antes até de eu explicar o porquê desse título, né, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Meirilene Avelino, eu costumo brincar que, por favor, me chamem de Meire, que Meirilene Avelino é quando meus pais querem me chamar a atenção. Então gela até a espinha, eu sempre falo isso. Por favor, Meire. E eu sou graduada e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, né, sou aqui de Nikit. Eu lá, até essa apresentação que eu preparei aqui para vocês foi muito baseado no meu tema de pesquisa de mestrado, que eu fiz pesquisas envolvendo blockchain. Eu até para o canal, né, tem lá um blog que eu coloquei alguns conteúdos ensinando como que você, se quiser começar a fazer uma aplicação em blockchain, pode começar do zero. Algumas ferramentas que eu vou citar aqui hoje também, mas está lá no Guia Anônimo. E eu também tenho algumas coisinhas que eu não vou falar logo agora, senão eu vou dar spoiler de tudo. Deixa eu seguir aqui o cronograma. Sou tagarela e ansiosa. Na universidade, eu também fiz parte de um projeto de extensão, parceiros do Meninas Digitais, né, o includemeninas.uf, que não somente para a universidade é um tema muito pertinente até no mercado de trabalho, a diversidade, né? Ainda, infelizmente, é pouco disseminada e eu tenho aí algumas frentes para tentar diminuir esse cenário. Ele também fazia diversos projetos na FAPERJ, eu já fui em escolas lecionar sobre programação, que também é uma paixão minha. Eu sinto, às vezes, falta de ter mais tempo, de aprimorar, né, esse meu lado de programadora, mas eu tô sempre, quando dá tempo, fico fazendo alguns tutoriais aí e fazendo algumas aventuras, vamos dizer assim. Atualmente eu sou analista de segurança da informação na Globo. Eu comecei lá mais no time de Cybersecurity Compliance, apesar de eu ter feito um monte de coisas lá no time de segurança, né? Já fui para o SOC, que é o time de atendimento N1, já atuei com algumas frentes também de respostas a incidente, na época quando eu entrei, né, mais novinha, tenho quase 7 anos lá na Globo. E alguns gostos pessoais meus aí, que é música clássica, gosto de cozinhar, as pessoas falam que a comida fica boa, então deixa eu ficar iludida com isso. Mas, até por conta da minha vertente aí, minha vida paralela, que eu costumo brincar, eu já palestrei em alguns eventos. O Mindsec 2022 tem que até atualizar, que nesse ano também palestrei lá. Na Rootsec é a mesma coisa, tem que atualizar essa foto, que esse ano também palestrei lá. Enfim, fico aí com diversas aventuras. Quem quiser encomendar uma talk, é só me chamar, que eu vou em escolas, vou em faculdades, fazer palestras. Eu até abri aí uma empresa, né, de mentoria, de palestras. Depois aí é só me encontrar nas redes que a gente conversa. Tem até aqui quando eu fui mentora do Autismo Tech, eu pedi para me apresentarem como Meire Avelino, para vocês verem que não é palhaçada isso que eu falo de me chamar de Meire. Lá na Globo, eu tive o prazer de idealizar, né, e de ajudar a co-criar junto com o time da marca empregadora a Globo Sec Week. Foi um evento que saiu todinho da minha cabeça. A gente faz aí alguns dias de imersão lá na empresa. Esse ano teve a segunda edição. Fiquem ligados nas redes do Vem Pra Globo também, que quando vocês ouvirem falar Globo Sec Week, por mais que eu possa não estar totalmente à frente, né, já estou aí deixando legados para as pessoas irem me ajudando, mas foi um evento que eu criei, surgiu da minha cabeça, é um orgulho. Sem mais delongas, aqui está o meu Linktree. Mas nas minhas redes é só encontrar Meirilene Avelino Cybertech, fiquei metida, tem um Instagram profissional, é só seguir lá. Voltando aqui para Talk, né, que eu vou falar sobre Blockproof.
um framework para garantia de autenticidade de conteúdos web, que foi esse o nome que eu intitulei para essa aplicação que eu desenvolvi, né? Eu vou falar sim sobre blockchain, muitas pessoas não sabem o que essa tecnologia emergente significa, né? Tecnologia emergente, para quem não sabe, essa palavra emergente significa que tem muito potencial, né, de se tornar algo importante, mas que demanda de estudo, né? Então, qualquer tecnologia nova, ela é categorizada como uma tecnologia emergente. E a blockchain, por mais que as pessoas já estejam utilizando, ela ainda é considerada uma tecnologia emergente porque não foi explorada na sua totalidade, né? Eu acho que nunca vai ser, tem muita coisa para estudar nela. E ela se enquadra muito em data science. Meire, acredito, porque a ciência de dados, né, as pessoas até falam, mas será? Eu botei esse gifzinho do Bob Esponja falando que sim. Porque data science, quando você está ali analisando dados, por mais que você faça ali toda uma mineração, uma análise naqueles dados, você precisa garantir que aqueles dados vão ser íntegros, precisa garantir a segurança também de acesso a esses dados. E blockchain pode sim ser muito utilizado no ciclo, né, de desenvolvimento de data science, quando você está querendo armazenar os seus dados com esses requisitos que eu falei. Hoje, tudo que a gente produz é dado, a gente respira já está produzindo dado, tem aqueles reloginhos, né, que ficam medindo o seu batimento cardíaco, enfim. Tudo que a gente faz hoje na vida tem algum dado, se você for parar para pensar. E dado, ele não tem significado algum. Computador é burro, eu sempre falo isso. Se você não souber, a partir do momento que atribuem um significado a esse dado e você não souber armazená-lo de forma segura e tratá-lo de forma segura, pode gerar aí vários caos na vida, né? Lá na Globo a gente tem várias ferramentas, vários procedimentos, mas eu falo que de nada adianta eu colocar a ferramenta mais cara do mercado se o ser humano não tiver a consciência do papel dele na importância da gestão de todos aqueles dados, né? Então, aqui é só fazendo um paralelo também com a minha vertente de segurança da informação. Só que contextualizando da onde que surgiu a motivação para desenvolver esse framework. Imagina que uma pessoa esteja lá na casa dela, tranquilona, um dia como hoje, emenda de feriado. Confesso que eu não estou em casa, fique registrado isso. Ela tá lá navegando na internet e vai fazer uma compra de um celular, por exemplo. E ela navegou, escolheu o modelo, escolheu tudo bonitinho, tá ali o preço. E na hora que ela vai fechar o pedido, finalizar a compra, tudo fofinho, falta uma luz daquele pico, sabe? Só que nem cai a internet, né? Só dá aquele pisco de luz. E quando volta e ela tenta fazer o mesmo fluxo novamente, o valor já aumentou ali R$ 1.000, né? Do valor que estava anteriormente. Não significa dizer que estava um valor barato, mas aumentou e ficou mais caro. Como isso aconteceu comigo? Como que você prova, perdão, como que você prova para, no caso aqui, a empresa, né, Samsung, que você viu aquele valor em um determinado período de tempo? Porque hoje fica sempre a cargo do reclamante, né, provar que o que ele está querendo, né, provar, ficou redundante, ela aqui procurando uma outra palavra, mas não achei, provar que aquela informação estava ali publicada, né, fica a ônus do reclamante provar aquilo e não a cargo da Samsung. No primeiro momento, né, a gente que trabalha com tecnologia pode muito bem falar, mas vocês têm como ver aí nos logs, num determinado horário, o que estava. Mas eles não vão ver isso, né? Ainda mais quando tem um valor assim, que vai beneficiar a eles, né? Ou também, o que me motivou fazer esse block proof, né? Esse framework para as fake news, combate às fake news. Em qual sentido? A gente sabe que hoje diminui um pouco, não, tá piorando na minha visão, por conta da deepfake também, né? Que a gente depois pode até fazer um outro papo sobre isso, que eu adoro inteligência artificial, estou aí me aprofundando nesses estudos e também como que isso pode ser implementado, né? Colocar um rosto no lugar de outro é complicado, as coisas que a gente vê por aí. Mas voltando aqui, no combate a fake news, como que você prova que você viu uma notícia falsa sua em algum site, por exemplo?
né? Eu vou agora aqui entregar a minha idade, mas eu brinquei muito de telefone sem fio, não sei se vocês conhecem essa brincadeira, é de você falar uma frase para uma pessoa e aquela pessoa ir falando para a próxima, e quando chega no final, a pessoa fala, né, o que que ela tinha falado, é a frase que ela ouviu. E geralmente tem muita discrepância entre a origem e o destino, né? Perde-se muito, é transformada em outras coisas. Ali, a gente viu que quando a pessoa tirou um print de uma determinada notícia, aquela notícia é passada pessoas para pessoas e vai mudando as informações. Era 2,1 o original, depois ficou 2,9. Porém, a fonte sempre remete nesse exemplo aqui ao site do G1. Como que a gente vai confiar em tudo que a gente está vendo por aí? Como também que o provedor de conteúdo se resguarda para poder falar? Que aí também tem um outro viés, né? O viés do cliente comprovar que o que ele viu é de fato verídico, e também do provedor de conteúdo de comprovar que ele não publicou ou que ele publicou uma determinada notícia. No primeiro momento, a gente deve falar, mas tem lá os logs no banco de dados. Mas banco de dados a gente sabe que pode, né? A gente pode customizar. Então, como que a gente prova que aquele conteúdo foi visto de fato? Um print pode não ser a solução, né? Ultimamente, a gente tem as atas notariais, que por incrível que pareça, em pleno século XXI, né, que nós estamos, as pessoas ainda, para finalidades digitais, elas recorrem aos cartórios para poder falar lá para o atuariário, né, esqueci, pro tabelião, perdão, atuariário não, tabelião, que, olha, tá aqui no meu celular, alguém colocou um fake news meu, por exemplo, tá aqui. E a pessoa tem que ir lá ver e fazer um documento em papel que aquilo dali foi visto realmente por ele, né? Então, para você ver, né, o notário ou o tabelião, a pessoa precisa registrar aquilo em um papel e aquele ofício que tem validade jurídica. Mas, poxa, em pleno século XXI, pilhas e pilhas de papel para poder se comprovar uma coisa que aconteceu no mundo digital, chega a soar meio discrepante isso, né? Chega a soar estranho. Por que que isso ainda acontece? Então, esses foram alguns dos fatores que me motivaram a criar esse framework, né? Porque é possível ser mais eficiente, sim, né? E a forma disso é a contribuição desse trabalho, o Block Proof, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Só para poder contextualizar que existe aí um crime cibernético, né, que ele pode ser considerado como uma forma de desvio online, utilizando tecnologia, seja em computador ou em smartphones, né, telefones inteligentes, e ele é classificado como crimes digitais próprios e impróprios. Os próprios, eles envolvem delitos em que os dados, né, são afetados, como acesso não autorizado, né, uma pessoa que não tinha permissão de entrar e acessar aqueles dados vai lá e consegue utilizar, isso é considerado um crime digital. Obtenção ou transferência legal de dados, né, esses hackers hoje em dia que exploram uma determinada vulnerabilidade em uma empresa, conseguem invadir aquele sistema, baixa todos os arquivos e vende aí na Deep Web, por exemplo. É considerado um crime digital próprio, dano informático, malware. Já os crimes digitais impróprios, eles são praticados com o auxílio da tecnologia moderna, né? Mas atuam contra a honra, são crimes voltados para ameaça, apologia ao crime, fake news, violação de direitos autorais. É algo que prejudica, né, a honra de alguma entidade. É considerado um crime digital impróprio. E as mesmas leis que existem para crimes no mundo real, vamos dizer assim, também, não que, não me entendam mal, não que o mundo digital não seja o mundo real, mas a gente sabe que tem uma diferença aí entre, infelizmente, as pessoas não estão vendo essa diferença, né? Estão pensando que o mundo digital é uma terra sem lei, mas não. Valem das mesmas leis, como se eu tivesse cometido um crime físico aqui, né? Então, calúnia, que é lá o artigo 138 do Código Penal, tem pena de 6 meses a 2 anos quando você atribui a alguém a autoria de um fato definido em lei como crime, quando sabe que essa pessoa não cometeu crime algum. Tem aí o crime de difamação, né, o artigo 139 do Código Penal, de injúria,
140, injúria qualificada, ameaça, falsa identidade, ou seja, existe uma série de crimes com artigos e com penalidades que, se cometidos no mundo digital, também têm a mesma força, o mesmo rigor na penalidade. Mas é difícil de conseguir provar por conta de todos esses fatores motivacionais que eu já abordei, né, anteriormente aqui nessa talk de hoje. É difícil da gente conseguir provar de uma forma irrefutável que algo foi feito no mundo digital. Tem aí alguns pormenores, mas que eu não vou me estender muito, que eu fiz um curso de direito, né, por isso direito digital. Então, por isso que eu gosto de falar bastante sobre isso, mas senão eu vou me estender muito e vou desfocar do blockchain. Mas alguns dos fatores que me motivaram foi isso. Como que você consegue provar de uma forma irrefutável? Eu estava aqui falando, mas a empresa pode colocar lá o log do banco de dados dela, informando que nesse dia aconteceu determinada ação no horário tal, tá aqui o log, né, o registro disso. Mas como que eu consigo, em juízo, garantir que aquilo dali não foi burlado pela empresa ou burlado pela pessoa que está querendo comprovar aquilo, né? Como que eu consigo garantir, sem sombras de dúvida, que aquilo dali aconteceu de fato? Só uma contextualização para a gente entrar mais nos conceitos de blockchain, eu preciso falar sobre hash de arquivo. Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre hash, mas aqui é uma representação da aplicação de uma função de hash, existem várias, é uma função matemática, onde você coloca como entrada um conjunto de arquivos muito grande. Uma vez que é passada nessa função matemática que faz diversos cálculos, gera uma saída de tamanho fixo. E isso, né, garante a integridade do documento, porque essa saída é única. Essas funções são conhecidas como funções só de ida, né, one-way functions. Se você passar o mesmo conteúdo de origem na mesma função, ele precisa gerar a mesma saída. Se gerar uma saída diferente, significa que aconteceu alguma alteração nessa origem, né? Então, as funções de hash são muito utilizadas para garantir integridade, garantir que aquele documento não foi alterado. E muitas pessoas utilizam o hash como uma forma de armazenamento simplificado, de economia de espaço de armazenamento. É muito melhor você armazenar uma string de tamanho fixo que em termos computacionais não vai levar aí 1 KB, por exemplo, do que você armazenar 1 tera, 2 teras de arquivo. É só um exemplo, né? E a blockchain ela é toda feita em hashes para simplificar esses armazenamentos. E esse termo, né, descreve um conjunto de tecnologias que envolve aí uma arquitetura criptográfica de forma distribuída, né? Existem vários nós dessa rede de blocos, né? Por isso blockchain, cadeia de blocos, traduzindo aí mal ao pé da letra. E essa forma é distribuída. É como se fosse aquela rede peer-to-peer, né? É como se fosse. Tem algumas particularidades que não deixa ser igual a uma rede peer-to-peer, mas ela é descentralizada. E existem alguns atores principais quando a gente fala sobre blockchain. Ela usa a tecnologia de livro-razão distribuído. Quando existem todos esses registros que ficam armazenados nessa cadeia, esses nós, eles consultam um livro-razão, que é um livro único, e o que está escrito ali, elas precisam acreditar, esses nós precisam acreditar que aquilo é verdade, de forma irrefutável. Eu vou explicar melhor isso para não ficar muito confuso. Os registros, uma vez armazenados, eles são imutáveis, até por conta da tecnologia por detrás que foi concebida essa estrutura de blockchain, que também é precursor aí do Bitcoin, só depende de algumas sutilezas na definição algorítmica, mas o Satoshi Nakamoto, que criou aí várias coisas, que eu aqui também não vou me estender muito sobre essa tecnologia, como ninguém conseguiu provar que o algoritmo dele não é válido, então entende-se que aquilo é válido, né? É uma lógica computacional que existe por aí. E também os contratos inteligentes. Os contratos inteligentes é a forma, uma vez que você cria
uma blockchain, que você pode criar uma blockchain pública, pode criar uma blockchain privada. A gente vai falar aí dos prós e contras de cada uma delas. Mas os contratos inteligentes é uma forma de você conseguir dizer para a sua blockchain como que ela vai lidar, quais vão ser as funções que vão interfacear as escritas, né, a comunicação entre uma interface externa para o usuário e a interface de armazenamento. E os contratos inteligentes existem várias tecnologias, mas nesse framework que eu desenvolvi, eu utilizei muito a Solidity, porque é uma forma mais tranquila para mim, que eu gosto mais de linguagens orientadas a objetos, e como eu gosto de Java, de Python, enfim, eu usei Solidity por essa facilidade e que utiliza, né, a plataforma Ethereum. Os contratos inteligentes, como eu já falei, eles vão liberar os ativos digitais, né, para ser ali armazenados. É o que vai interfacear o que uma pessoa quer armazenar na blockchain. E aí, a dinâmica de um novo registro é basicamente alguém está ali solicitando uma transação para blockchain. Essa transação vai ser transmitida, representado por esse diamantezinho aí no desenho, né? Vai ser transmitida para a rede peer-to-peer, que é formada por vários computadores. Esses computadores, eles vão validar essa transação, que aí vão recorrer a vários algoritmos conhecidos, que esses algoritmos podem envolver criptomoedas, contratos, registros ou outra informação, como prova de trabalho, prova de conceito. Por exemplo, se eu enviei, lembra lá do livro Razão, que eu falei para vocês que todos os nós confiam no que está escrito naquele livro Razão? Se eu enviar um registro para minha rede peer-to-peer de blockchains, um nó vai desenvolver, todos os nós, na verdade, vai desenvolver ali uma prova de trabalho ou algum desafio que envolve desde recursos computacionais, para poder, desde espaço, vai ter um desafio, vou abstrair isso. E esse desafio, quando esse nó resolve primeiro, é como se ele acionasse uma flag falando: eu posso escrever nesse livro Razão essa informação. E aí todos os outros consultam frequentemente tudo que está escrito naquele livro Razão, e então eles copiam aquilo e armazenam neles próprios, e é assim que acontece uma disseminação de uma forma bem simplificada de registros e padronização de registros na cadeia. Né? Uma vez que aquela transação é verificada, aí sim ela vai ser combinada com as outras transações e é criada aí um novo bloco acrescentado na blockchain existente, e ela é permanente e inalterável. Uma vez que ela foi inserida nessa cadeia, ninguém pode falar que aquilo não aconteceu, por conta desses algoritmos aí do Satoshi que eu falei para vocês. E tem aí alguns mecanismos de consenso, que eu até já dei um spoiler, dos nós chegarem a um acordo, né, de quem vai escrever nesse livro Razão primeiro. E tem aí provas de trabalho, como eu disse, tem provas de aposta, provas de espaço. Tem N formas de você conseguir garantir que, olha, eu levantei aqui, eu resolvi esse desafio primeiro, escreve a minha informação aí, todo mundo vai concordar comigo. Então é isso, de se chegar a um acordo. Essa daqui é minimamente uma visão simplificada dessa estrutura de blocos da blockchain. É uma lista encadeada. Quem já fez aqui estrutura de dados na faculdade vai lembrar do que eu estou falando, que é um caos de desenvolver num primeiro momento. Depois que você pega o jeito, é tranquilo. Mas quando você está aprendendo, é um caos desenvolver uma aplicação lá de lista encadeada do zero, né? O ponteiro aponta para frente, aponta para o anterior, aponta para o próximo, do próximo. Bons tempos esses, nem gosto de lembrar muito. Mas é uma visão simplificada dessa estrutura de bloco, onde cada bloco ela vai sempre brincar com os hashes, tanto do bloco da frente, né, do próximo, quanto do bloco anterior, para poder criar esse encadeamento. E vai ter também o hash da transação em si, que a gente já viu como que se calcula e quais são os benefícios. É melhor eu armazenar strings, que são coisas fixas de um tamanho pré-definido, que eu já sei quanto que vai ter,
do que eu ficar armazenando o conteúdo inteiro dentro desses blocos. E aqui, não tirei os slides, né, que eu apresentei essa apresentação também no TDC, perdão. Mas, aqui só para poder voltar rapidinho, vamos focar agora como que o provedor de conteúdo pode fazer um benefício dessa estrutura do Block Proof, né? Como que eu vou garantir a um cliente a possibilidade de verificar a autenticidade de um conteúdo de fato. Vamos supor que eu tenho ali meu provedor de conteúdo e ele vai cadastrar uma nova URL. Você tem duas opções, né? Ou você cadastra uma nova URL, você acabou de desenvolver uma aplicação, está querendo colocar ela ali nova, ou você vai fazer um registro de uma URL já cadastrada. Que eu aqui foquei esse framework em conteúdos web, que é muito difícil de você provar que um site que estava escrito X, depois ficou escrito Y, é muito difícil de você provar que aquilo estava escrito X, né? Então vamos supor que eu acabei de fazer meu site novo, quero cadastrar um novo registro, uma nova URL e colocar na minha blockchain. Eu preciso primeiro saber se essa URL é estática ou dinâmica, para poder eu conseguir fazer esse registro. E como que a gente sabe se a URL é estática ou dinâmica? Vamos supor que eu entre lá na página do Instituto de Computação da UF. Se eu der um inspect na página, eu consigo saber todo o conteúdo, o código dela ali, que está na interface daquele usuário, né? E aquele código, quando eu passo na minha função de hash, vai me gerar uma string de tamanho fixo, como eu já falei para vocês. Peguei lá essa página, esse conteúdo, todo o código que o servidor reportou para mim. Tem umas bibliotecas em Python que é tranquilo de fazer isso, de pegar a resposta do servidor. Aqui é só uma visão para vocês entenderem, simplificada. Peguei aquele conteúdo, passei na função hash e gerou uma string de tamanho fixo. Existe aí uma certa diferença entre a página do ICUF, que eu peguei como exemplo, e uma página estática do docs.python, por exemplo. Por quê? Quando eu faço essa mesma ação de pegar o código-fonte de resposta, né? Não o código-fonte, mas o código de resposta ali da página que está para o usuário, né, de front, dos dois sites, faço o mesmo método e gero aquelas strings. Eu fiz um teste aonde eu peguei de segundo a segundo, aqui é só um printzinho, eu fiquei pegando muitas vezes de segundo a segundo e verificando se aquele hash ia mudar, porque a gente já sabe que se a saída do hash mudar é porque teve alteração no código de entrada. Aqui no site do ICUF, vocês percebem que o hash está mudando, o que implica que, num primeiro momento, teve mudança nessa página do ICUF, muito diferente do docs.python.com, por exemplo, .org, por exemplo, onde esse hash não muda. Vocês percebem que eles têm ali a mesma string de tamanho fixo. Foi a mesma quantidade de vezes que eu fiz essas rodadas. Mas, quando eu entrei lá na página do ICUF e fiz um diff, tinha só uma diferença nessa variável aqui, que possivelmente, na época, se eu não me engano, estava relacionado a um token, né, de alguma coisa lá na página, eu não me lembro agora bem, mas era um token que sim, ficava mudando a cada vez, mas isso não significa dizer que tinha uma mudança de fato para o usuário final. Era uma função, era uma variância, né, muito discrepante, não tinha nenhuma mudança para o usuário, ele ia continuar vendo ali aquela página sem nenhum parâmetrozinho diferente. Isso aqui, como era um token, era uma coisa de controle da página e não que ia ser refletido para o usuário final. Como que eu iria tratar esses casos? Aí eu precisei recorrer a estudar um pouco mais as questões de similaridade de conteúdos. Que eu não sei se vocês sabem, mas existem ferramentas que conseguem descobrir a porcentagem de cópia, né, de plágio, de cópia de algum site existente que vocês fizeram em algum trabalho, por exemplo. Até o Google tem umas ferramentas bem bacanas para isso, mas as mais conhecidas são os LSHs, né, que é o hashing sensível à localidade. Ele foi introduzido, né, com o intuito de nomear um framework de hashing aleatório para aproximação de busca de vizinhos mais próximos. E aí a gente tem
como esses hashings aleatórios, o min hash e o sim hash. Não vou aqui me estender muito, mas basicamente eu utilizei o min hash. Tem uma diferença bem sutil entre os dois. O Google usa muito sim hash, mas como eu tinha que fazer na mão, eu preferi usar um que eu entendi melhor, que era o min hash. O min hash é basicamente você pegar o conteúdo, e aí aqui eu trago de volta aquele print, né, da página do ICUF, acho que é do ICUF esse daqui, por exemplo. Enfim, pego um conteúdo que é só para poder ter uma visão pictórica, adoro usar essa palavra, para vocês entenderem melhor, e fatio esse conteúdo em várias partes, né? Eu pego um conteúdo que tem, sei lá, 1000 linhas e vou quebrando em partes de 10, um exemplo. E eu vou calculando o hash MD5 de cada uma dessas fatias. E cada um desses hashes vão me gerando uma saída diferente, né? E eu pego depois esses hashes de partes do texto, tiro o mínimo deles e vou fazendo isso repetidas vezes, né? 100 vezes. No trabalho da dissertação de mestrado eu fiz 1000 vezes cada pedacinho. Levou um tempo, tive que subir uma máquina virtual em algum lugar, deixar ela lá tocando. E eu vou criando uma lista de hashes mínimos depois de cada passada dessas 1000, né, nesse exemplo aqui de 100. Vou criando uma lista de 100 hashes mínimos de cada parte do texto ali. É um cálculozinho legal de se fazer. E depois disso, dessas duas listas prontas, né, no final do processo eu vou ter duas listas. Porque eu vou ter que sempre pegar, como eu quero saber o quão diferente foi, eu pego um print, né, uma foto do código daquela página num segundo e depois pego um segundo posterior, imediatamente posterior, e eu calculo esses dois, né, nessas listas de hash. É por isso que eu vou ter no final duas listas, uma para cada parte desse mesmo conteúdo que eu peguei num segundo e num segundo posterior. E eu calculo a diferença do índice de Jacquard, que também já é bem conhecido, que é utilizado nesse algoritmo de min-hash, para eu saber um valor que vai me indicar o limiar de similaridade, o limiar de variância, melhor dizendo, desses dois conteúdos que eu calculei, essas duas listas. E depois que eu tenho esse grauzinho de similaridade, eu fiz outros estudos, que aqui eu também não vou ficar falando muito de matemática, mas foi tenso esse período do mestrado. E aí a gente fez vários estudos, né, para poder saber qual seria o índice de Jacquard ideal para poder afirmar se teve ou não mudanças significativas naquela página que causasse uma mudança no front-end, vamos dizer assim, para o usuário final, né? E depois que foi feito tudo isso, o que a gente fazia? A pessoa abria, né, a aplicação desse framework que eu fiz, o Blockproof, digitava a sua URL nova que ela tinha que cadastrar ali na blockchain. Essa aplicação Blockproof fazia uma consulta para o servidor do provedor de conteúdo, que é exatamente para poder retornar aquele código, né, de resposta da página que está ali no front para o usuário final. Fazia um processamento que envolvia todo esse cálculo de min-hash, de Jacquard, que eu expliquei para vocês. Fazia uma inserção na blockchain. E aqui só foi um MVPzinho que eu fiz, que aparecia o registrado com sucesso. Aí esse era o recibo que a blockchain, que eu já vou entrar mais em detalhes nisso, retornava para a gente, né? Retornava da aplicação. Aqui, esse recibo depois poderia tratar? Poderia, mas eu não tinha mais tempo, eu queria me formar logo, e também não tinha mais recurso psicológico para conseguir tratar mais nada nessa aplicação que eu codei do zero. Mas se eu quisesse depois, eu podia sim fazer lá aquele joguinho com strings em Python, que eu fiz em Python. Podia usar aquele joguinho, ficar brincando e pegando lá as strings até um certo delimitador, extrair o que eu queria daquilo, jogar numa aplicação mais bonitinha, fazer um monte de jogo. Enfim, minha cabeça que surta quando eu vejo essa interface feinha, mas eu podia ter feito coisas muito melhores aqui. Mas eu usei um frameworkzinho em Flash, que bem básico, só para poder fazer isso. Eu já vou entrar mais em detalhes para vocês entenderem melhor. Mas aqui no registro, né, no recibo,
a gente tem o hash da transação que foi inserida na blockchain. A gente tem aqui alguns parâmetros de gas, né, que cada transação que é inserida na cadeia, ela consome uma determinada quantidade, né, de gas, que é uma subvariância do Ether, né, que eu estou usando Ethereum. É um valorzinho, uma moeda que é usada, vamos dizer assim. E aqui eu usei o Ganache, que eu já vou falar para vocês, que eu não precisei ficar usando o MetaMask, que é uma coisa já bem conhecida, onde você tem que muitas vezes colocar seu dinheiro para poder ficar brincando. Não, esse daqui cria uma carteira virtual grátis, né? Vamos dizer assim, para você. Não tem ali nenhum valor monetário que está usando por detrás. E aqui só mais alguns registros que eu configurei o contrato Solidity para poder me retornar. Então tinha lá o URL, o hash do conteúdo 1, o hash do conteúdo 2, mostrava que o índice de Jacquard, que foi 1, então esse não tinha variância, então era uma página estática. O dia que eu fiz isso, né, em 2021, o horário, o autor mail, enfim. E quando a URL já é cadastrada, ela simplesmente vem na aplicação, coloca lá o URL, faz um processamento que vai consultar na blockchain se aquela URL já existe. Se existir, só vai fazer um append na lista, né, nessa minha cadeia de blockchain. É basicamente isso. Esse outro ator aqui é só se a pessoa quiser consultar, que aí eu só botei aqui no gráficozinho para poder ficar o fluxo completo dessa aplicação. Então, só para resumir, lá na minha blockchain, quando eu tiver o contrato, né, todo feito, que o contrato eu tive que fazer antes em Solidity e tudo mais, lá no Guia Anônima tem até explicando um pouco mais sobre essas tecnologias. Depois vou pedir aí um dinheirinho pro pessoal do blog, porque eu tô jogando todo mundo da live pra lá. Mas essa minha cadeia da blockchain, quando eu fiz o contrato, eu tive que colocar exatamente todas as variáveis que eu queria que a minha transação tivesse ali. Eu tenho que especificar tudo, por menor que seja, porque como eu tive depois que fazer, basicamente assim, parece um pouco confuso, mas não é. É bem simples depois que você entende. Você tem um contrato que vai fazer a interface, né, entre o front-end e a sua blockchain. Lembra que eu falei para vocês que eu usei o framework Flask para poder fazer o front-end e usei Python também. Então eu crio ali todas as minhas funções de Python e depois eu vou chamar as funções do contrato Solidity da minha blockchain. Então tem que criar duas classes basicamente, vamos dizer assim, uma classe que vai ser do contrato Solidity, por isso que eu usei o Solidity, porque é orientado a objeto, então essa visão de classe para mim ficou mais claro na época. E essa classe eu vou criando funções onde depois eu chamo nesse caso, no meu framework lá, Flask com Python. Então fica simples para mim. E quando eu usei essas funções em Solidity, para eu criar essas interfaces com contrato, eu tinha que instanciar ali, não, vou usar outro termo, senão pode confundir com orientação a objeto. Mas eu fiz ali as minhas funções Solidity e eu criei uma estrutura de struct, que a Solidity também usa struct, e cada registro da minha blockchain eu estipulei as variáveis que eu queria que ficasse ali naquela estrutura de dados, né, que eu usei o struct para isso. Então eu coloquei tudo que eu precisei para ficar associado e identificar um único registro, coloquei todas as funções, todas as variáveis que eu precisaria usar. Então, eu botei o hash da URL, o hash do conteúdo. Lembra que eu fazia os dois, né? Um de um segundo e do segundo imediatamente próximo. Então, eu coloquei ali os dois hashes, coloquei o índice de Jacquard, o usuário. Então, eu coloquei tudo ali nessa estrutura de dados de cada transação que ia ficando no registro dessa blockchain, né? E aqui é só mais um exemplo, né, do retorno que vinha quando eu fazia uma consulta de uma URL já cadastrada ali. Como eu disse, aqui só foi um MVP. Se eu quisesse fazer coisas melhores, eu tinha que fazer lá um designer boladão, mas não era a minha intenção, só queria me formar mesmo e provar que isso era válido. Aqui só tem de novo mostrando, né, o gráficozinho para poder mostrar essa parte de consulta.
Mas agora eu só vou mostrar algumas interfaces do que eu usei ali de fato. Lembra que eu falei que eu usei o Ganache, que é uma ferramenta que facilita você ter uma carteira ali virtual. Eu usei tudo no localhost, né, nesse meu servidorzinho que eu peguei. E aqui tem todas as contas fakes, né, o workspace da Meire, e eles me dão 10 contas fakes, se eu não me engano, é 10 ou 11, não lembro. Mas me dão ali um conjunto de contas fakes com uma determinada quantidade de Ether, porque eu estou usando o Ethereum e é a forma que ele identifica a moeda, vamos dizer assim, né? E ali, para cada registro que eu fazia, consumia uma determinada quantidade de éter ou de gas, que é uma subunidade de éter. E isso é irrelevante para agora, mas vamos aqui abstrair e falar que cada transação que eu fazia consumia uma determinada quantidade de dinheiro. Fica mais fácil imaginar dessa forma. E eu tinha o meu endereço, né, da blockchain, e aquele endereço que sabia qual era a cadeia, né, que eu ia fazer aquelas transações, para cada transação ia debitando disso aqui. Como eu falei, do dinheiro. Ou do gas, que é uma subvariante do Ether. E aqui eles mostram exatamente a quantidade de blocos que eu ia criando na minha cadeia. E uma forma legal de falar aqui é que a blockchain eu usei a Ethereum, que é uma blockchain pública, e isso é melhor do que usar uma blockchain privada, que eu poderia criar uma blockchain privada, mas aí a garantia de prova de contestação já ia por água abaixo. Porque se eu quero provar que um registro que eu coloquei não foi violado, ele está ali íntegro, não foi manipulado indevidamente, ia ser contraditório eu colocar na minha estrutura de blockchain, né, privada, aonde eu ia ter acesso àquela base de dados. Então, ia ser contraditório. Por isso que eu usei uma blockchain pública. E aqui só está mostrando essas cadeias, a quantidade de blocos, né, que eu fui criando a cada transação que eu fui fazendo de consulta, de registro, de inserção, enfim. Aqui mostra também o meu endereço do meu contrato, que eu criei um contrato único, um contrato não, tinha que criar dois contratos. Um que é o Migrations, que é o padrão aí, quando a gente usa as ferramentas que eu usei, né, que eu tive que usar, além de Flask e Python, eu usei o Ganache, usei Truffle, Web3, são bibliotecas aí para poder ajudar a fazer esse tipo de ferramenta. E eu tive que criar um contrato de migração, de migrations, que é só um contrato básico para poder saber aonde que eu estou fazendo cada coisa, vamos dizer assim, de forma simplificada, e o meu mesmo, que é o Save Transaction, que eu criei na hora. E aqui, nesse Ganache, eu gosto porque ele mostra exatamente a quantidade de vezes que você teve que chamar o seu contrato. É bem legal isso. Aqui também mais alguns prints da interface. Isso daqui foi todo o registro que eu ia jogando para blockchain. Lembra aquela lista lá de hashes mínimos? É por isso que tem uma quantidade muito grande aqui. Eu criei, né, no contrato funções, e aqui vocês começam a ver que é bem simples. Você cria uma função, passando os parâmetros, e depois você vai brincando com os parâmetros lá. Aqui só tem muitos inputs, porque era uma lista de hashes mínimos que eu rodei 1000 vezes. Mas eu criei aqui uma função insert transaction, passando aqui os parâmetros da função, e aqui vocês conseguem ver os registros, né? Mail, no dia 8 de agosto de 2021, cadastro 1, os testes que eu ia fazendo. Espero que não tenha ficado muito techniquez. Eu tentei jogar aqui o mais simples possível, mas como eu disse, eu fiz aí pro blog, né, do Guia Anônima, uma versão resumida explicando cada ferramenta que eu usei, bem superficial também, porque eu não queria me estender muito. Mas quem tiver alguma dúvida, pode me chamar nas redes, como eu disse, fiquei metida, fiz um Instagram profissional. Eu tenho aí alguns serviços de mentoria, de consultoria também, de segurança da informação, faço talks, palestras, então qualquer coisa é só me chamar aí na rede, que eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar. Deixa eu ver aqui o cronômetro que eu estava olhando mais ou menos. Deixa eu ver. Terminei em 40 minutos. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora que a gente responde. Enfim, Beleza, espero vamos lá. não ter entendido bem. Vamos lá. Meire, a questão ali do blockchain em si, se a pessoa é da área de desenvolvimento, se é uma pessoa que
já manja um pouco da parte de tecnologia, ela consegue, de certa forma, através daquele material que você publicou no nosso blog, no blog.guianonima.com, desenvolver algo semelhante com o que você desenvolveu para o seu projeto de mestrado? Consegue, inclusive, lá para o blog, quando eu estava escrevendo, eu me baseei muito no que eu já tinha feito. As mesmas tecnologias que eu usei no mestrado, eu coloquei lá no blog explicando com mais detalhes, e eu coloquei também, não coloquei o código todo, depois eu tenho até o Git que eu posso compartilhar, mas lá no blog eu fui criando funções menores, mas com o mesmo conceito de criar um contrato em Solidity, de criar ali uma interface com Flask e Python para fazer essa interface de chamadas de funções do Solidity. Então, uma pessoa consegue sim criar algo semelhante, mas se ela tiver dúvida, depois é só chamar a gente que eu compartilho o código, como eu disse, sem problemas. Mas dali ela consegue ir se virando. Massa. E agora mais voltado para o blockchain em si, né? Como que você acha que o blockchain ele vai se desenvolver no futuro para o dia a dia da população, assim, para o público no geral mesmo, não somente o público técnico? A gente já sabe que o blockchain é utilizado para algumas soluções principalmente bancárias aí, mas hoje a gente não vê ele tão aplicado assim em coisas que seriam até triviais, como por exemplo a parte de cartório e essa questão que hoje não é tão utilizada assim. E o blockchain ele já é conhecido e falado há alguns anos, né? Como que você vê essa tecnologia sendo aplicada daqui para frente? Se você acredita que isso vai ser um desenvolvimento rápido, assim como foi a inteligência artificial, ou se é uma parada que vai demorar mais tempo para ser aplicada no dia a dia da população brasileira? Então, vamos lá. Blockchain, ela é a base de muitas coisas, né? Inclusive de Bitcoin. Então, no dia a dia, a população já deve estar mais acostumada a ouvir a palavra Bitcoin e até fazer investimentos, né? Em bancos aqui, por exemplo, não tem muito dinheiro. Se eu tivesse comprado um Bitcoin no passado, eu ia estar milionária hoje. Mas é possível fazer hoje compras com Bitcoins. Mas eu acho que para a população em geral, elas estão vendo mais o blockchain utilizado em NFT, que muitas empresas, inclusive a Globo também, eu falo porque eu trabalho lá, mas muitas empresas já estão vendendo esses avatarizinhos, fazendo tipo um álbum de figurinhas, né? Onde tem esses NFTs aí da vida. E esse NFT é uma forma de provar que você é o dono desse NFT, porque ele foi inserido numa blockchain. Mas, enfim, é ainda muito difícil de mostrar o valor para coisas mais simples, como cartório. Existem, sim, algumas ferramentas, até para essa pesquisa de mestrado, eu tive que fazer uma pesquisa bem extensiva no que já existe atualmente, e existem algumas ferramentas que já estão sendo utilizadas em cartórios. O problema e a diferença dessa minha abordagem é que essas que existem atualmente são muito para conteúdos estáticos, né? Você foi lá, tirou um print do WhatsApp, por exemplo, e está querendo registrar ali. E essa forma aqui do mestrado, da contribuição, foi para conteúdos dinâmicos, né? Como conteúdos web. Mas, enfim, para a população, eu acho que ainda falta muito, porque a gente tem o analfabetismo digital, infelizmente. E precisa cuidar aí de uma série de fatores anteriores para as pessoas conseguirem ver vantagem nisso. Mas no mundo de tecnologia já está sendo bem abordado, né, o termo blockchain por um bom tempo, e eu acho que eles já estão pensando em formas de tentar trazer para o mundo, né, da população em geral, com essas formas mais lúdicas, como NFT, talvez em algum game, e aí com isso depois criar propriedade para outras coisas mais sérias, vamos dizer assim, né? Interessante, perfeito, Meire. Só ressaltando aí, pessoal, caso tenham alguma dúvida, entre em contato com a Meire nas redes sociais, tá? Ela não fala somente sobre esse assunto, ela, inclusive, no papo de hack que a gente teve, a gente falou sobre assuntos totalmente diferentes dessa talk aqui. Sim. Nada a ver, na real. É porque eu Então, sou é gente. multiversátil, multiversátil. É isso, nem sei como eu consigo dormir de noite, minha cabeça não para, mas é isso.